De abrir a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 13. Você que está em casa nos acompanhando também, não se sinta sozinho nessa noite. Estamos conectados no mesmo espírito, e Deus vai falar com você. O que diz a palavra do Senhor aqui, irmãos? Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, por que Deus permitiu essa autoridade? Fala-se muito no Brasil, Fala-se muito no Brasil. Por que Deus permite certas autoridades serem eleitas? Por que Deus permite colocar alguns magistrados em algum setor da justiça? E aqui diz a palavra de Deus, irmãos, que nós temos que nos sujeitar à autoridade. Nós temos que nos sujeitar. Aqui diz o quê? Que toda autoridade vem de Deus. A autoridade, ou ela é diretiva de Deus, ou ela é permissiva de Deus. Mas nós devemos honrar toda a autoridade. Pastor, já criou uma coisa na garganta aqui que não vai descer o que você está falando. Mas nós vamos chegar lá. E aí diz ainda assim, que quem é bom não tem que temer autoridade, porque ele não sofrerá uma injustiça. Agora, se existe uma lei de trânsito e eu não sigo a lei de trânsito, é normal eu receber uma multa, não é? Quando a gente está viajando, existem placas avisando: 80, baixa para 60, pode andar a 110. Se você andar fora da placa, você está sujeito a receber uma multa em casa. Pastor, mas isso é coisa do diabo, pastor. Chegou 2 multas lá em casa. Não tem nada. O diabo não tem nada a ver. Foi você que passou dos limites da velocidade. Mas veio uma multa aqui que eu furei o sinal. Você furou o sinal? Estava vermelho? Olha, a multa que chegou para você pagar é muito pouca perto do estrago que você poderia fazer em furar um sinal vermelho. Você poderia matar alguém, você poderia se envolver num acidente, poderia deixar alguém em cadeira de rodas. Então, as leis, elas são necessárias para que nós andamos numa sociedade organizada. E aqui diz exatamente isso. Se você pratica e anda na linha, a justiça não vai te pegar. Agora, se você procura a contravenção, aí te cuida. É assim mesmo. Só que às vezes a gente quer brigar com a justiça, mas fazendo coisa errada. E muitas pessoas andam na linha de medo da punição, embora nós éramos para ter a consciência de não cometer, certo? Por exemplo,
na BR-101 nós sabemos onde estão os pardaizinhos, né? Até porque a placa avisa antes. Tá, depois que você passa daquele local ali, a que velocidade você anda? Pastor, ali está marcado 110, anda 110. Depois dali, pastor, é 150, 160. Por quê? Porque ninguém está vendo. Não, ali não tem punição, pastor. Não, mas aqui diz o quê? Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, não por causa da multa, mas também pela consciência. Você era para pensar, não, se aqui essa rodovia é 110 ela toda. E não só onde está o pardalzinho ali. Mas nós não. A gente quer sempre ir contra o que está escrito. Pastor, mas esse governo ele é muito corrupto. O governo é corrupto, pastor. É muito imposto. Então eu vou sonegar imposto. O cristão não deve sonegar imposto. Mas o brasileiro tem um jeitinho, a gente diz. O que diz aqui? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem temor, temor. Só que nós mesmos, irmãos, às vezes a gente diz que é de Cristo, mas nós andamos contra a lei, sabe? E aqui diz claramente, toda autoridade, ela é de Deus. Ou permissiva ou diretiva, mas é de Deus. Mas pastor, eu não concordo. Eu também tem muita coisa que eu não concordo. Mas se é lei, eu tenho que cumprir. Se a lei diz que eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar imposto. Se a lei diz que todo ano eu tenho que emplacar o meu carro, se eu parar numa blitz, vão levar o meu carro porque eu não paguei. Mas pastor, isso é coisa do Satanás. Não tem nada a ver com Satanás. Se você não pode pagar o IPVA, deixa o carro em casa, ou vende o carro. Você tem que saber que para você ter um bem, existe um custo para isso. Pastor, mas agora eu tenho casa na praia, tenho que pagar IPTU. Tem que pagar IPTU. Mas eu não concordo, mas está na lei. E nós, para sermos bons cristãos, temos que andar dentro da lei. As pessoas dizem, pastor, existiu ali em 64 a ditadura no Brasil. Eu nasci em 64. E terminou a ditadura em 85. Aí eu casei em 85. Então eu não fiquei livre nem na ditadura e nem depois dela. Só que a ditadura durou 21 anos e eu estou casado há 38. Tem que ter coragem para falar isso aqui em cima. Não é fácil, não. Então, aí as pessoas dizem, pastor, na ditadura muita gente foi preso. Da minha família ninguém foi preso. Tem alguém aí que foi preso nessa época injustamente? Não. A maioria dos que foram presos, exilados, eram vagabundos. Entende? E aí foram presos. Quem era trabalhador, trabalhava, voltava para casa. Não é, irmão Adenir? Você foi preso alguma vez? Não. Ninguém foi preso. Todo mundo trabalhava, ganhava o dinheiro, sustentava a família. Certo? Então as pessoas dizem assim, pastor, mas eu não concordo. Não, tem muitas coisas que eu também não concordo, que eu acho exagero. Mas está escrito aqui, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos que obedecer às autoridades. Em que momento, pastor, eu devo ser contrário à autoridade de um governo? Em que momento? Teve um presidente dos Estados Unidos, eu acho que ele foi o segundo ou o terceiro presidente, Thomas Jefferson. Ele dizia que quando o governo se torna tirano, uma tirania, manda quem pode, obedece quem tem juízo, todo cidadão tem o direito ou o dever de ser contra esse governo. Para nós cristãos, irmãos, nós só podemos ser contrários ao governo quando o governo impõe algo que vai contra o nosso Deus. Somente isso. Quer dizer um exemplo? Volta ali e vamos para o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 5 de Atos. Sempre que um governo, irmãos, ele proíbe,
sabe? Algo que Deus colocou para você fazer, sabe? Ou quer impor para você fazer algo que Deus disse para não fazer, aí você pode ir contra. Porque a minha lealdade primeiro é com Deus, depois com os homens, né? Por exemplo, pode sair qualquer lei aí, a lei do aborto, por exemplo. Se eu fosse médico, aprovou a lei do aborto, eu não concordo, eu sou cristão. Para mim, a vida é na concepção, ela começa na concepção. Eu, como médico, não vou fazer aborto. Ah, mas se não fizer, vai preso. Então, vou preso. Porque é contra as leis de Deus. Certo? Aqui diz que eu não posso casar homem com homem, mulher com mulher. Eu não vou casar. Ah, mas a lei vai impor. Não. A lei pode impor e o resultado da minha desobediência é a prisão. Então eu vou preso. Porque primeiro, a minha lealdade é com Deus. Agora, fora isso, irmãos, fora a contrariedade da palavra de Deus, nós devemos obedecer à autoridade. Aí diz aqui no livro de Atos, capítulo 5 de Atos, né? Livro de Atos, os irmãos sabem, né, que foi o começo da igreja, né, após a morte de Cristo. Então, o livro de Atos, capítulo 5, nós temos um caso aqui do apóstolo Pedro, né, e os demais discípulos, e eles começam a pregar na cidade. Eles começam a pregar a palavra de Deus. E eles falam: olha, vocês crucificaram o Mestre, crucificaram o Salvador, vocês penduraram no madeiro o Messias. E eles começam a pregar, e pregar para que as pessoas se arrependam e aceitam a Cristo. O que acontece aqui? Aqui diz, ó, no capítulo 5, no versículo 15. Ó, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Imagina Pedro, agora Pedro não precisa nem tocar nas pessoas. A sombra de Pedro cura. A sombra de Pedro liberta. Imagina, irmão, isso no dia de hoje no Brasil. Imagina. A sombra, só a sombra já curava. Aí o que aconteceu? Chamou a atenção de alguns. E aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 17, ó, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ficaram com inveja do dom de Pedro. Ficaram com inveja dos dons dos discípulos, que a própria sombra curava. O que acontece? Prenderam eles. Eles foram presos. Se você continuar o texto aqui, você vai ver que eles orando, veio um anjo do Senhor, tirou eles da cadeia e as portas da cadeia ficaram cerradas. Não saíram os cadeados, não saíram as correntes. Eles foram de manhã olhar os presos lá e eles não estavam na cela. Mas como? Por onde saíram? Não tinha como sair. Mas Deus os tirou da cela. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. As autoridades diziam que não era para eles fazer, mas eles continuavam fazendo. E aí eles se apresentaram, e aqui no versículo 27 diz assim, ó, 5:27 de Atos. E trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí é que está, irmãos. Será que nós estamos preparados para realmente levar isso a sério na nossa vida? Será que nós estamos preparados para sofrer uma consequência por defender a nossa fé?
Será que nós somos crentes maduros mesmo em Cristo, como esses apóstolos aqui, que preferiram ser presos, mas não negaram a sua fé? Será que se vier uma lei hoje no Brasil, dizer que nós não podemos mais cultuar ao Senhor, você vai continuar cultuando? Porque isso vai vir, tá, irmãos? Ou na nossa geração, ou na próxima, mas vai vir. A perseguição aos cristãos vai vir. Mas você está preparado para isso, irmão? Você está preparado para que, se amanhã a igreja estiver fechada, você simplesmente não vai mais louvar o nome do Senhor? Você não vai na casa da tua vizinha, você não vai continuar lá no grupo de crescimento, orando e a gente se reunindo? Só porque veio uma ordem do governo? Porque se vier uma ordem dessa, irmão, nós temos todo o direito como cristãos de não obedecer. Assim como os apóstolos não obedeceram. E o que eles disseram na cara da autoridade? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se é imposto, nós vamos pagar. Se vier multa, nós vamos pagar. Sabe? Nós vamos pagar. Não tem problema. Sabe? Agora, quando for mexer nas leis divinas sobre a nossa vida, irmão, daí nós não vamos pagar. Aí nós vamos se levantar. Porque isso cabe a nós nos levantarmos. Só que nós temos que saber se nós estamos preparados, irmãos. Você está preparado para a igreja ser fechada? Não existe mais igreja no Brasil? Eles pegarem a Bíblia e queimar todas as Bíblias, você está preparado? Ah, pastor, mas isso pode acontecer. Nós já vimos no mundo acontecer. As pessoas dizem, pastor, mas lá na Nicarágua estavam prendendo os padres, as freiras. Tá aí, qual é a novidade, irmão? Aqui não prenderam os apóstolos aqui, irmão? Qual é a novidade? O quê? Qual é a novidade que você vai me contar? Eles estão simplesmente professando a fé no Deus que nós cremos. E nós estamos preparados para o que eles estão fazendo lá? Eles estão sendo presos. Nós estamos preparados? Será que a nossa fé, ela realmente é forte e baseada na palavra de Deus para suportar isso, irmão? Porque o que nós vimos, irmão, nós vimos aí uma geração de crente. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de crente. Tempo de crente. É os crentes Nutella que se diz. Não suporta mais nada, irmão. Não suporta mais nada. O pastor fala de um pecado. Ah, não concordo muito, pastor. A sociedade mudou. Como mudou? A gente fala que aqui fornicação é pecado, porque aqui diz que é pecado. Sexo fora do casamento. Ah, não, pastor, mas agora a sociedade está moderna. Não, querido. A Bíblia diz que não, continua sendo não. E até Jesus voltar é não. Não, pastor, mas é que tu é muito quadrado. Não, eu sou redondo. Pelo que eu vejo no espelho, eu sou redondo. Quadrado eu não sou, irmão. Eu me esforço para ser redondo. Gosto de uma carne gorda. Mas não, as pessoas, elas querem um evangelho light. Se nós queremos o evangelho light, irmão, nós não vamos suportar uma diversidade dessa. Sabe, então nós temos que crer num Deus vivo, verdadeiro, e que de fato, Ele coloca nós embaixo das suas asas como uma galinha mesmo. E nós temos que saber que estamos debaixo da sua proteção. E esses apóstolos aqui, irmãos, foram presos, Deus tirou eles da cadeia sem abrir as portas, botaram eles de frente da autoridade, e daí? Vocês ainda vão continuar? Vamos. Não, mas vamos. Vamos, porque Deus falou para nós fazer, e nós vamos continuar fazendo. Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Sabe o que fizeram? Iam prender eles de novo. Apareceu lá um e disse, olha, depois você lê em casa, tá, irmão, se você não sabe a história. Apareceu um tal de Gamaliel lá e disse, olha só, a gente já viu cada levante aí, teve uns que se levantou e dispersou. Se é de Deus, vai permanecer. Se não é de Deus, deixa eles irem. Antes de deixar eles ir, sabe o que eles fizeram? Deram mais uma camaçada de pau. Está aqui, ó. Diz aqui, ó. Versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Versículo 38.
Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Sabe, irmão? Eles apanharam, irmão, e ficaram felizes de ter honrado o nome de Deus naquele lugar. Então, irmão, se você está sofrendo alguma coisa, alguma perseguição, isso não é nada perto do que pode vir. Ô pastor, não me deixe assustado, pastor. Não, querido. Afinal de contas, nós somos crentes ou nós não somos crentes? Você crê no Deus vivo e verdadeiro ou você não crê? Você acha que de fato você está debaixo da autoridade dele ou não está? É você quem sabe, é você quem escolhe. Né? A gente hoje fala dos jovens. Ah, porque os jovens não estão mais na igreja. Irmão, se eles estão buscando Cristo, eles ficam na igreja. Se eles estão buscando grupinhos e pessoas, não ficam na igreja. Porque quem está na igreja por causa de gente, vai sair da igreja por causa de gente. Quem está na igreja por causa de Cristo, não sai da igreja. Isso eu não estou falando, você pode mudar de igreja, estou falando de permanecer em Cristo. Você pode mudar de rebanho por causa da distância, por causa disso. Agora, a pessoa que está na igreja por causa de alguém, é por causa desse alguém que ela vai sair da igreja. Porque as pessoas decepcionam. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou na igreja por tua causa. Eu disse, não, querido, não, vai para casa, pensa direito e não me fala mais isso. É uma responsabilidade muito grande de você colocar sobre a minha vida a tua conversão. Você tem que estar na igreja por causa de Cristo. Você tem que estar na igreja, e se um dia você se decepcionar comigo, você não saia da igreja por isso. Não saia por essa causa. Então, quem está na igreja por causa de Cristo, permanece em Cristo, irmão. O que aconteceu com os jovens lá na Babilônia? Daniel e os 3 amigos dele, o que eles fizeram, irmão? Chegaram na Babilônia, um país diferente. Eles quiseram ser incluídos lá no grupinho, lá que já estava lá na Babilônia. Eles quiseram se enturmar lá no grupinho. Porque às vezes os jovens, eles são fracos, eles querem se enturmar. Não, irmão, tu tem Cristo, tu é forte. Aí vai lá num grupinho, o grupinho fuma baseado. Ah, não, eu também tenho que fumar baseado, porque senão eu não me enturmo. Quem que disse isso? Ah, não, eu vou lá no grupinho das meninas, e aí não pode ser BV. BV é boca virgem, nunca beijou. Se é que hoje tem, né? Porque, meu Deus do céu, do jeito que a coisa está. Não, mas daí eu tenho que me enturmar. Afinal de contas, eu tenho que pertencer a uma tribo. Que nada, irmão. O que esses meninos fizeram? Meninos, moços, chegaram na Babilônia. Poderiam participar dos manjares do rei. Nós não queremos. Nós não queremos. O Deus que nós servimos é o suficiente para nós. Eu não quero sentar na mesa de manjares. Eu não quero participar dessas ofertas que estão na mesa, que são para ídolos. Nós vamos comer só legumes. Não, mas legumes vocês vão ficar fracos. Daqui a um tempo vocês olham se a gente está fraco, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Eles optaram em não se misturar. Eles optaram em eles fazerem a diferença naquele lugar. Acontece que a gente diz que é de Cristo, irmão, na hora de professar a nossa fé, a gente não professa. Sabe? E afinal de contas, você está pronto para morrer hoje ou não está, irmão? Você quer estar na glória com o Senhor ou não? Esses rapazes tinham certeza. Você vai no livro de Daniel, no capítulo 3, irmão, sabe? Você vai ver que Nabucodonosor faz uma estátua. E ele bota na lei, ele faz uma lei. E ele diz o quê? De hoje em diante, quando tocar a trombeta, quando trocar lá os instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar. E aquele que não se ajoelhar, então, fornalha. Tinha um decreto,
Tinha a condição para acontecer e já tinha a punição. E aí? Se sai uma lei dessa, o que nós vamos fazer? Alexandre de Moraes faz uma estátua. Nem vou falar de partido para não. Aí ele faz uma estátua e diz: ó, de hoje em diante, toda cidade vai ter uma imagem. Passou na frente, tem que. Você vai fazer? Não é? Foi isso que aconteceu nessa cidade, nesse país. O rei disse: não, de hoje em diante, está aqui a estátua. Quando tocar, tocou o sino lá, tocou, ajoelha. O que os meninos fizeram, irmãos? Todo mundo ajoelhadinho, 3 cabecinhas lá. Não dava para dizer que não, né, irmãos? Imagina 3 homens levantando, agora é de pé aqui, ó. Irmão Emílio, fica de pé aí, faz favor. Irmão Emílio, irmão Denis, faz favor. Irmão Turazi lá atrás. Aí, estão vendo eles em pé, irmãos? Se destacam dos demais? Não se destacam? Foi exatamente isso que aconteceu lá na Babilônia. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 aí, ó. Exatamente isso. O povo olhou, todo mundo prostrado, os 3 meninos de pé. O rei não tinha visto ainda. Mas daí tem os dedos duros, né, irmão? Os dedos duros vieram lá. O rei, é o seguinte. Tem 3 aí que, os amigos do Daniel lá, sabe aqueles rapazes lá, ó, que não quiseram participar dos grupinhos aí, dos babilônicos que já estavam aqui? Esses rapazes aí, ó, estão causando um alvoroço aí. Agora tu botou uma lei e eles não estão mais sujeitos a essa lei. E eles não se dobraram. E agora o que tu vai fazer? Qual era o decreto? Quem desobedece, fornalha. Fornalha, irmãos. Às vezes eu não asso carne, mas eu vejo às vezes o assador lá leva uma sapecada e já, já vai embaixo da torneira. Imagina dentro de uma fornalha. Fornalha. Sabe, irmão? Você acha que o forno lá que você assa o pão está quente, né? Uma fornalha. Sabe quantos graus que é o forno ali do crematório? Mais de 900 graus. Era numa temperatura assim que estava. Era para ele ser jogado lá dentro e não sobrar nada. Era dessa forma que estava. Diz o texto que as pessoas que jogaram eles lá dentro morreram. Os soldados que foram jogar eles morreram. Só que quando estava para eles serem jogados, eu acho fantástico, irmão. Aqui no capítulo 3 de Daniel, no versículo 16, no versículo 15, diz assim, ó: agora, pois, se estáis prontos, o rei dando mais uma oportunidade para eles, né? Tipo assim, olha, eu acho que vocês não prestaram atenção na lei, no decreto, vou dar mais uma oportunidade, né? Chegou para eles e disse, ó, vamos fazer o seguinte, mais uma oportunidade. Aí ele fala isso aqui, ó: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cífara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, era uma banda, né, irmãos? Para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem crê em Deus sabe o Deus que está com ele. Se você crê no Deus vivo, irmão, você sabe o Deus que está contigo. Você sabe. Você sabe que a tua fé não é em vão. Não é numa estátua, não é numa fotografia. Não, a tua fé é num Deus vivo. E sabe o que eles respondem? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui, ó, o irmão Odenir, o Emílio e o Turazi, né? Em pé, lá no meio. Eu devia ter ensaiado vocês para vocês responderem isso aqui agora, irmãos. Os 3 no meio do povo da igreja. Eu devia ter treinado vocês, irmãos. Imagina os 3 agora dizendo assim, ó. Imagina os 3.
Eles disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Nós nem vamos te responder. Tu está dando outra oportunidade, nós nem queremos, nem vamos te responder. Imagina dizendo isso para alguém que tinha autoridade de te jogar dentro da fornalha. E aí acontece o quê? Ele diz ainda mais, os três dizem, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, versículo 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é fé, irmão. A gente fica, nós nem estando lá já temos com medo. Eu estou aqui tremendo, irmão, estou com a perna suando. Só de imaginar a fornalha acesa. Nem é com a gente. Mas eles não voltaram atrás. E eles não voltaram atrás, irmãos, e diz aqui, diz o texto, que de fato foi aumentada 7 vezes ainda. O forno já estava aceso, já estava assando, já estava dando uma boa assada lá. Ainda aumentaram 7 vezes mais. Aquilo devia ficar com aquela chapa vermelha, assim, né, irmão? Coisa mais linda aquela churrasqueira. E jogaram eles dentro. Só que uma coisa, irmão, que eu acho maravilhosa, é que quando o crente, quando o filho de Deus, ele professa a sua fé, e ele não volta atrás nos seus princípios, o nome de Deus é glorificado. Esse rei aqui, irmão, esse Nabucodonosor, esse que queria que se dobrassem diante da estátua dele, que não aceitou que o seu decreto fosse voltado atrás. Sabe o que acontece? Ele joga os 3. Quem jogou eles morreram queimados, só em jogar. Só chegaram na porta da fornalha. Quem já trabalhou em estufa de fumo aqui, irmão? Estufa de fumo, ninguém, irmão? Barbaridade. Às vezes a gente cuidava da estufa de noite, só em jogar a lenha, para não apagar o fogo, a gente já levava um sapecaço nos cabelos, né? Imagina, essa fornalha estava muito mais quente. E aí diz o quê? Olha só, no versículo 29, depois que o rei diz: eu não joguei 3, não estou vendo 4, vocês também estão vendo 4? Sim, rei, nós jogamos 3, mas não é 4. E um parece com o filho dos deuses, não é isso que ele viu? E aí no versículo 29 do capítulo 3 de Daniel, ele diz assim, por mim, agora o rei Nabucodonosor, por mim, pois, é feito um decreto. Agora ele muda a lei. Pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que coisa linda, né, irmãos? O nome de Deus ser exaltado por uma posição nossa. Você se manter firme nas leis de Deus e dizer: não, eu respeito as leis civis, eu respeito, desde que ela não venha chocar com a vontade de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, sabe? Então, assim, eu gostaria que você tivesse exatamente essa certeza que esses meninos tinham, sabe? E que os apóstolos tinham. O que eles disseram aqui para as autoridades? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, irmão? Nós poderíamos falar de outro personagem, mas não é necessário. Vocês já entenderam a mensagem de hoje, sabe? Deus está buscando verdadeiros adoradores.
Não é adoradores que choram quando o hino tem uma letra bonita. Verdadeiros adoradores que não recuam. Sabe, irmão? Que não retrocedem na sua fé. Que mantêm a sua fé inabalável. Mesmo diante de uma situação que você não está entendendo. Mesmo que as consequências do teu ato te prejudiquem. Eles não livraram da fornalha, foram jogados. Eles não sabiam que não ia ser queimado, irmão. Eles não sabiam. Agora nós lendo, fica fácil, né? Mas imagina você sendo levado para a fornalha. Você ia dar pelo menos uma esperneadinha, não ia? Você ia se debater. Mas com a fé que esses meninos tinham, nem se debater, eles se debateram. Aceitaram a punição do rei e creram que Deus ia livrá-los. E ainda disseram: se Ele quiser, nos livra. E se não quiser, fica sabendo que nós não vamos dobrar diante do teu Deus.